Jesus que nos abençoe a todos, nos direcione, para que os nossos esforços de conversar sobre o Evangelho de Jesus e toda a sua misericórdia que nos envolve possa ser bem direcionada pelos Espíritos que nos governam e nos dirigem. Então, para a gente, né, nessa noite de hoje, a gente ficou para conversar a respeito de Marta e Maria, né? Uma passagem que, particularmente, eu acho ela ótima. Particularmente, eu acho todas as passagens que a gente traz ótimas, né? Porque eu acho que o Evangelho é uma delícia, né? Assim, é uma coisa muito boa para a gente poder aprender, né? E essa passagem de Marta e de Maria, vocês já perceberam, gente, que eu não gosto desse negócio de ficar falando que espiritismo é religião, não, né? Porque foi o Allan Kardec, lá na Revista Espírita de 1868, para quem tiver dúvida, é ele que fala que o espiritismo não é uma religião e não deveria nunca aceitar que o espiritismo aceitasse a alcunha de religião. Quem fala isso é Allan Kardec, né? Que se o espiritismo aceitasse o enfeite de religião, que ele não ia conseguir cumprir com esse papel, porque de fato não é. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla, para que a gente possa ter a liberdade de usar o espiritismo com menos inflexibilidades. E essa passagem de Marta e Maria, ela é boa, não é por causa de religião, não, sabe? Mas é também. Mas é para aquele que quer servir a Jesus, quer servir a Oxalá, ou quer servir a Buda, ou quer servir a Maomé, mas de uma maneira material ou incompleta, e essa passagem de Marta e de Maria traz isso para a gente. E eu quero ler para nós. Então, que os bons espíritos nos envolvam e nos direcionem a todos. Essa passagem está no capítulo 10 de Lucas, nos versículos 38 a 42. E Lucas narra assim para a gente. E prosseguiram a jornada. Ele, Jesus, entrou em certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Ponto final. Gente, a passagem curtinha, né? E vamos ver se a gente consegue trazer a quantidade de ensinamentos que a gente consegue observar dela, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Marta e Maria eram pessoas muito queridas de Jesus. Elas eram as irmãs de um moço chamado Lázaro, né? Que Jesus ressuscita e tira, né, da catacumba, né, do sepulcro. E Jesus tinha uma intimidade com a família de Marta e de Maria, né, essas duas irmãs. E aí a gente vai começar a buscar aqui na nossa passagem, né, essa coisa de que Jesus prosseguia a jornada e entra em certa aldeia, aonde a moça Marta o hospeda, né? Então, olha só, lembra, gente, quando Jesus cura, e a gente já falou dele aqui já, Jesus cura o cego de Betsaida, e ao curar o cego de Betsaida, Jesus fala para ele assim, volta para sua casa, mas não entre na aldeia. Vocês lembram disso? Quem esteve com a gente aí, né, já há alguns tempos, aí, alguns meses, deve lembrar dessa passagem que a gente está falando aqui agora. Ou quem já teve contato com o Evangelho, né?
de alguma maneira, Jesus, quando cura o cego de Betsaida, fala com ele, olha, volta para a sua casa, mas não entra na aldeia. E aí a gente até brincou, né? Como é que eu falo com você para entrar na sua casa sem entrar no seu bairro? Tem jeito de fazer um negócio desse, Reis? Fala com você assim, ó, entra no seu apartamento, mas não entra no seu bairro. Como é que faz esse negócio, né? Será que esse negócio tem jeito? E a gente viu, né, que a casa é a mente do ser e a aldeia são os vários pensamentos que povoam em volta, né, da mente. E entrar na casa seria, foi eu mesmo, Silvana, entrar na casa seria a gente ir direto para a essência espiritual, né? E a aldeia é aquele monte de pensamentos que estão em volta da lei divina na nossa mente. A nossa casa é onde a gente se encontra com o Criador, né? E segundo os Espíritos, aonde isso está? Segundo os Espíritos, isso está lá na consciência nossa, uma coisa chamada lei divina, é onde a gente se encontra com o Criador. Então, ir para casa sem entrar na aldeia é acessar direto essas informações, né? É acessar direto a lei divina dentro de nós. Mas olha que interessante, gente. Jesus entra numa aldeia. E que aldeia que é essa? É a aldeia onde morava Marta e Maria. E ele entra na aldeia de Marta, que Marta hospeda ele na sua casa. Entra na sua casa, mas sem entrar na aldeia. Ao entrar em uma determinada aldeia, Jesus encontra a casa de Marta. Olha que interessante. Quando nós aderimos a uma religião, quando nós aderimos a uma maneira de viver a vida, né, pautada em alguns ensinamentos, nós de fato entramos, nós permitimos, né, que o Cristo entre na nossa aldeia. Quando você encontra uma religião qualquer, alguma coisa que você se sente bem, é o Cristo fazendo parte já da sua jornada evolutiva. Mas é só isso que tem na nossa mente? Quem aí já entrou na fraternidade para escutar uma palestra do Evangelho, ou igual como nós estamos aqui hoje, e está assistindo a palestra e viajando na maionese e outras coisas? A gente participar de palestra em casa, então eu acho difícil demais, vocês não acham, não? Você está aqui vendo a palestra na internet, aí de repente passa cachorro, passa gato, passa vizinho, passa amigo, passa familiar, porque às vezes nem sempre a família reúne, igual está ali o Somentos mais a Fatinha, né? Às vezes não é a família que se reúne para ver o culto ou para ver a palestra, aí está um só, você está assistindo a palestra, aí entra outra pessoa, né? Esposa, entra filho, entra marido, entra papagaio, entra primo, e a gente acaba se dispersando mais do que quando você está na fraternidade. Às vezes você está aqui vendo a palestra, aí você está vendo a palestra deitado na sua cama e de repente você dá aquela pescadona. Tudo bem que você, às vezes, pode cochilar na fraternidade, mas você fica até mais sem graça, né? Aqui, o que você pode fazer? Você pode desativar a sua câmera e esquecer que você está aqui e até dormir, né? Pois é, Olga, mas aí a gente fica distraído, às vezes, né? Não estou nem falando que é o seu caso, né? Mas é quem está sozinho pode distrair com sono, né? Com uma televisão ou com outra coisa a fazer, né? Enfim, cada um tem a sua distração. E aí, quando a gente está na fraternidade, nós temos as distrações? Claro que temos. Mas tem chance de ser menos distração? Tem, né? A não ser quando você já é tarefeiro. Ah, gente, aqueles passistas que adoram bater um papo no fundo do salão, quem já viu? Ah, trem que dá trabalho de vez em quando, né, gente? Ai, ai. Lá na fraternidade tem dia que para uns é mais difícil do que ficar em casa. Né? Igual a Tânia que está acostumada, a Olga que está acostumada, né? Então, tem gente que na fraternidade eu sou um deles. Se eu ficar ali na portaria, né? Aonde fica ali, às vezes, a Candinha,
ou ali quando fica lá, quem mais fica lá? Às vezes a Fatinha, às vezes a Teca. Eu distrair com alguém ali é assim, ó, estralinho de dedo. Acaba sendo a nossa aldeia. E aí você entra no templo, olha que interessante, você entra no templo, mas fica na aldeia. Olha que coisa de doido. E aí, quando você está lá, e por que é você entrar no templo e ficar na aldeia? Quando Jesus chega na aldeia e vai para a casa da Maria, ela começa a se ocupar de outras coisas. Ela começa a ter outros problemas porque ela quer servir ao Cristo, mas preparando o ambiente de fora. Sabe aquelas pessoas que preocupam assim? Ah, mas a fraternidade está sem um forro branco na mesa. Não, aqui é mesa branca, né? Você já ouviu falar que esse espírito é mesa branca? Né? Nós estamos sem um forro branco na mesa do salão. Nossa, mas nós não tem que varrer o chão agora. Falta 3 minutos para começar a palestra, nós temos que varrer o chão, né? Ah, nós temos que preocupar agora com um vaso de planta que está lá no terreiro. Então, às vezes, a gente começa a se preocupar com coisas que não é o objetivo. Nós não fomos para a fraternidade para encontrar com Jesus? A gente não vai na igreja para encontrar com Jesus? E quando a gente faz isso, é importante que a gente esteja predisposto, né? Porque o Cristo vai chegar até nós. E será que a gente vai conseguir vê-lo? Ou nós vamos ficar preocupados em arrumar as coisas? Porque, gente, Jesus não escolhe muita hora de chegar na nossa casa, não. Qual que é o problema que Marta enfrenta? Quando Jesus entra, ela quer arrumar a casa, mas é para Jesus, me entende? Ela quer arrumar para Jesus, mas depois que Jesus chegou, gente, é parar o que está fazendo e agarrar nele. Às vezes a gente se preocupa tanto em querer. Desculpa. A gente se preocupa tanto em querer arrumar algumas situações para agradar Jesus e esquece que Jesus falou assim: fica à minha direita, aqueles que quando eu tive fome me deu de comer, tive sede me deu de beber, eu tive nu e me vestiu, eu tive preso e adoentado e me foi visitar. E eles perguntam assim, mas quando é que a gente fez essas coisas? Aí Jesus responde, quando você faz isso a um desses meus irmãos menores, é a mim que você está fazendo. Gente, depois que Jesus chega, não adianta querer arrumar a casa, não. Ele vai chegar e vai pegar a casa do jeito que está. O negócio de arrumar a casa é antes de Jesus chegar. E que é e essa casa, acho que todo mundo já entendeu que é a casa mental, né? A gente se prepara para a palestra, a gente se prepara para o culto, a gente se prepara para receber o Cristo. Só que você vai arrumar o que você der conta. Sabe aquele negócio assim? Nós já estamos cumprindo os 10 mandamentos? Todo mundo já cumpre os 10 mandamentos? Em completude? Quem aí já cumpre os 10 mandamentos? Não responde não, que é para não ter erro de falar bobagem. A gente está aí tentando conseguir cumprir com alguns dos 10 mandamentos. Tem muitos que a gente ainda não cumpre. E os 10 mandamentos, a gente pode falar que é a mobília da nossa casa mental, da nossa casa espiritual. É a mobília. E você tem à sua disposição essa mobília para colocá-la no lugar que você quiser. Mas na hora que Jesus chegar, ele já não quer saber onde é que estão cada coisa. Porque a hora que o Cristo vem, ele vem para falar para nós aquilo que é importante ao nosso coração. Sabe aquela pessoa que dá desculpa assim? Ah, eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz por causa de Beltrano. Vocês percebem que a intenção de Marta ela é boa? Marta quer agradar Jesus. Qual que é o agrado que Jesus quer naquela hora, gente? Marta, você está agitada. Você está correndo de um lado para o outro. A Maria chegou e sentou e está pegando a melhor parte.
ouvir Jesus. Dizem que quem ora conversa com Deus. E quem medita ouve Deus. Já escutaram essa frase? Quem reza conversa com Deus. Quem medita escuta Deus. Como que está a nossa forma de conversar com Deus e de ouvir? Porque está todo mundo querendo conversar com Jesus, mas quem quer ouvir Jesus? Então, a hora que a gente entra nas nossas preces, fica aquela mexeção, né, dentro de casa, a casa mental. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E nós estamos ali mexendo na casa, venha a nós o vosso reino, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, e nós estamos mexendo na casa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, respondem aí no chat. Quantas vezes, depois das preces que vocês já fizeram, pedindo ou agradecendo, vocês pararam para ouvir Deus? Porque vocês já pararam para imaginar que a gente faz prece, mas a gente não guarda na prece um horário para ouvir, gente? Vocês guardam no coração da prece de vocês uma hora para ouvir? Porque eu vou ser muito sincero, eu não tenho lá esse costume. Quem tem? Depois que eu acabo de rezar, eu falo, Deus, então tá bom, viu? Fica, Deus, fica com Deus, estou indo dormir. Mas alguém faz igual eu? Porque, gente, se a prece é conversar com o Criador, quantas vezes nós estamos deixando o Criador conversar com a gente? Quantas vezes a gente está parando para ouvir Jesus? Naquilo que você está pedindo. A gente pede, depois reclama, Deus, não recebi. Pede, depois reclama, pô, Jesus, não ganhei. Pede, depois fala, não, não foi dessa vez. Sabe quando a gente está pedindo, nós estamos ouvindo? Para saber qual que é a resposta que o Criador está mandando para nós? E é o que Marta fez. Ó, Jesus entrou na casa. E Marta continua arrumando as coisas. Continua ali, sabe? Preocupada em deixar tudo perfeito. Olha só. Senhor, não te importes que a minha irmã deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ô, gente, olha que frase interessante. Olha o que Marta está falando. Senhor, você vai deixar minha irmã servir sozinha? Ô, gente, sabe o que isso aqui é grave para nós? Sabe quando às vezes você fica chateado que você é o único da sua família, às vezes que é religioso, é o único que tem um trabalho social, um trabalho assistencial, às vezes você é o único que vai na fraternidade, e talvez você já tenha se perguntado para Deus assim, poxa, por que só eu, né, na minha família? Por que só eu que me dedico? Por que só eu que faço? E aí você entendeu que esse caminho é um caminho bom para você se encontrar com Deus e com Jesus. E está tudo bem. Eu já vi muitas vezes na casa espírita as pessoas tratarem outras pessoas que se afastaram da fraternidade igual os evangélicos que falam assim, fulano está desgarrado. Fulano não está vindo mais não. Fulano desligou da casa. E como se fulano tivesse desligado de Jesus. Vocês já viram coisa parecida ou só eu que já vi isso na vida até hoje? Você já precisou de parar de frequentar a fraternidade por algum motivo pessoal? E as pessoas te falaram assim, cuidado com obsessão, hein? Cuidado, hein? Você vai ficar afastado. Vocês já ouviram coisa parecida, gente? Porque eu já. E quando você afasta por necessidade, você sabe o quanto isso dói. Mas estar afastado do templo, quem disse que é estar afastado de Jesus? Porque está assim de gente, ó, que não está frequentando o templo, que está fazendo muito mais do que as pessoas que estão indo no templo todo dia da semana. Então é importante a gente perceber que esse negócio de servir não é a quantidade de dias que você vai na fraternidade, não.
Porque se você parar para observar, Marta estava trabalhando, servindo, arrumando a casa. Mas gente, tem uma palavra aqui no Evangelho. Tem uma palavra aqui no Evangelho que eu quero que vocês prestem atenção. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Gente, a Marta se distraiu em torno de muito serviço. Sabe aqueles espíritos que frequentam a fraternidade de segunda a segunda? Às vezes nós estamos falando dele nessa passagem. Porque Marta queria servir, mas ela se distraiu no trabalho. Ela queria preparar a casa para Jesus, mas ela se distraiu no meio do trabalho. E agora, como é que faz para não se distrair? Podemos estar no templo físico e não no coração, preocupados com o exterior como se isso fosse o mais importante. É isso, Fatinha. Mas sabe como é que a gente descobre esse negócio, Fatinha? Se a gente tiver tempo para parar e observar. Esta fala, gente, da Marta, que a Marta se distraiu em meio a muito serviço, ela é crucial para as nossas almas nessa noite. Os budistas, acho que aqui todo mundo já sabe que eu fiz um curso de meditação no ano de 2018. Quem não sabe, fica sabendo agora. No ano de 2018, eu fiz um curso de meditação chamado Vipassana. Vou escrever o nome, porque eu acho que todo espírita deveria conhecer esse negócio. Gente, para fazer esse curso de meditação, você faz um voto de silêncio no primeiro dia. Eu fiz essa loucura, logo eu que falo tanto. E fiquei 10 dias sem conversar com ninguém. Você tem noção que eu quase pirei? Eu fiquei 10 dias, Fatinha, sem poder dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei 10 dias sem poder falar oi para ninguém. E só absorvendo conhecimentos e treinando meditação por 10 dias. E conhecendo a cultura budista. E eles têm lá uma coisa muito importante que, para eles, é uma das ferramentas que nos faz sofrer. Sabe o que é? Distração. Para os monges budistas, nós sofremos muito por causa da distração. Quando nós nos enchemos de coisa ao nosso redor, nós nos distraímos do mais importante. Gente, sabe o que é o mais importante para os budistas? O aqui e o agora. Este momento. Este momento em que eu estou aqui falando com vocês, este momento é importante na minha vida. Porque o futuro não vai vir nunca e o passado já foi. O que eu tenho na minha vida hoje, no dia 11 de agosto de 2020, às 21h39, o que eu tenho agora é a presença de 42 pessoas me ouvindo pela internet. E é isso que me importa. Porque se eu estiver morto às 10 horas, o que eu aproveitei das 21h39? Então, quando você se distrai, você se desconecta do mais importante. Sabe qual é o mais importante? Você mesmo. Quando você se distrai, você se desconecta da sua essência. E aonde está erguido o templo de Deus, segundo Jesus Cristo? Não é no coração do homem? Não é no seu coração? Não é na sua consciência? Então, quando você se distrai por causa de muito serviço, inclusive em nome de Jesus Cristo, você não ouve o que ele tem para te dizer. E você vai xingar, você vai brigar com a sua família falando assim: ah, mas vocês têm que ir para a fraternidade. Vocês têm que ir fazer campanha do quilo, vocês têm que ir dar passe. Escolhe uma tarefa qualquer, vai para evangelização. Porque a fraternidade espírita é assim, né? Quer fazer nada não? Vai para evangelização, como se fosse uma tarefa simples. Evangelizar uma alma que acabou de reencarnar, com todos os pendores dela do passado. O pessoal acha que é simples. Ah, você gosta de criança? Vai para evangelização, menino.
E esquece que está pegando o espírito ali, com muitas suas tendências do passado ainda, precisando de remodelar. Olha que interessante. E aí a gente se perde no meio de muito serviço. Ao se perder no meio de tanto serviço, a gente se desconecta da melhor parte, que é ouvir Jesus. Quem já teve a oportunidade de ler um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita? Ô, Olga, eu também já passei por esse aprendizado. E eu sei que não é simples. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita vai ver lá que uma das artimanhas dos espíritos malfeitores, os espíritos das trevas, é pegar o trabalhador espírita e encher de trabalho. Porque quanto mais trabalho ele tem, menos ele pensa na própria vida. Porque nós adoramos o sofrimento dos outros. Pode falar a verdade, gente? Todo religioso ama o sofrimento alheio. Porque tem que fazer a caridade, né? Tem que fazer o bem para os outros. Tem que ser bonzinho. Então, o espírita religioso, como todos os outros religiosos, ele não pode ver uma desgraça alheia que ele cola de butuca. Porque é uma chance dele praticar o bem, de praticar a caridade. Está errado? Não necessariamente. Mas é importante que você aprenda, no trabalho que você escolheu na casa espírita, a ouvir Jesus conversar com você. Porque senão você vai começar a brigar porque fulano, porque beltrano, porque ciclano. Ah, fulano está fazendo errado, não sei o que está fazendo errado. E esse negócio não está certo e vamos trocar, sabe? Vamos trocar o forro da mesa, vamos trocar a luz da parede, vamos acender a luz para dar passo, vamos apagar a luz para dar passo. E a gente esquece do óbvio. E o óbvio é a nossa transformação. Esse livro ele é um aprendizado muito grande, né, Josi? Então, gente, e discussões inúteis, né, estéreis, como diz Jesus, a gente entra nessas bobagens, né? E Jesus fala assim, Marta, está distraída pelo excesso de trabalho. Gente, às vezes a pessoa que você conhece, que não frequenta a casa espírita, ela reflete muito mais na vida dela do que você na sua. Porque você está preocupado para saber como é que foi a vida do André Luiz em nosso lar. Preocupado em saber se o Emmanuel já está reencarnado. Preocupado em saber se Maria de Nazaré era virgem. Então a gente vai buscando compreender que Jesus não estava importando naquela hora com o trabalho, com os serviços. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer? Porque ele já tinha entrado dentro de casa. Você já percebeu que horas que Jesus entra na sua casa? Eu acho que é na hora que você para fazer suas preces. Então, quando você parar para orar, eu sei que falar é muito bom, gente. É por isso que eu dou palestra toda terça-feira para vocês. Que eu adoro falar. Mas as nossas preces, depois que a gente falar, é importante ouvir. Porque ouvir Jesus... Gente, presta bem atenção nisso aqui. Bem atenção. Marta distraía-se em torno de muitos serviços. E lembra que esse serviço ela estava arrumando a casa porque estava recebendo Jesus? Colocando-se perto, ela reclama com Jesus. Não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz a ela para me ajudar. Em resposta, o Senhor disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Gente, Maria sentou-se aos pés do Senhor. Maria estava sentada aos pés do Senhor. Para fazer o quê?
para ouvir Jesus. Para ouvir de Jesus o que Ele quer que a gente faça. Jesus não quer nem que você fique trabalhando em coisa que você não quer, não. Jesus quer que você ouça Ele te dizendo o que é para você fazer. Porque Jesus pode só falar com você assim: ô Edmar, hoje eu quero que você fique só do meu lado. Imagina se Jesus fala um negócio desse para você, Edmar, o que você ia sentir no seu coração? Você lá na casa espírita, e Jesus olha para você e fala assim: ô Edmar, eu só quero que você fique sentado do meu lado. Ah, não, senhor, mas tem que colocar água na garrafa para o expositor. Não tem que colocar, tem que cumprimentar as pessoas que estão chegando. E aí Jesus fala: Edmar, Edmar, a Isis escolheu a melhor parte. Sabe qual que é a melhor parte? É entender o chamado de Jesus na nossa vida. Eu, às vezes, me caio imaginando a oportunidade que aquele povo teve à época do abraço do toque de Jesus. Pois é, Silvânia, você não aproveitou, tá vendo? Estamos aí, ó, século XXI, lendo, vendo com o olho e lambendo com a testa. Porque se nós estamos aqui hoje é porque nós não aproveitamos aquele lá, entendeu? Então, é hora de a gente saber aproveitar. É hora de a gente saber aproveitar esse negócio. De entender aonde Jesus está chamando. Não é a quantidade, gente, e eu vou falar com vocês, eu vejo isso em casas espíritas todo santo dia. Pessoas disputando tarefa, achando que é a quantidade de tarefa que vai fazer ela ganhar o reino dos céus. Tem gente que fica sem graça de pegar tarefa, uma tarefa só, porque o outro já tem 5. Tem gente que fica sem graça de pegar tarefa de 15 em 15 dias, porque ele não pode ir toda semana. Mas se Jesus te convocou para 15 em 15 dias, aceita. Escolha a melhor parte. A melhor parte, quem sabe, é Jesus. Então, se você sentar aos pés dele e conversar com ele com carinho, Senhor, o que você quer que eu faça? Como diria Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu te faça? Inclusive, uma boa canção, hein, somente, para nós depois, hein? Ô Fatinha, e tem gente que acha mesmo, sabe o que eu brinco com essas pessoas hoje? Eu já fui desses bocó, né? Só tinha um dia que eu não ia na fraternidade, que era sexta-feira. Eu ia lá de sábado a quinta-feira. E eu descobri, gente, que eu tava assim... Tá bom que eu não tinha nenhum passarinho para dar água, né? Mas eu deixei de aproveitar tantas outras coisas, porque eu queria ocupar o meu tempo com coisa útil, e eu esqueci que a diversão também é útil. Eu esqueci que estar com a minha família é útil. Eu esqueci que estar com os meus amigos também era útil. E eu perdi tanta coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza voltaria. Se eu pudesse retornar no tempo, eu com certeza retornaria. Os meus melhores amigos de 10 anos atrás eram muito chateados comigo por causa da minha postura na casa espírita. Mas eu também hoje aprendi a me respeitar fazendo terapia, que era o que eu dava conta de fazer. Mas hoje eu já aprendi. Eu já aprendi que Jesus me chama de uma maneira que às vezes eu nem desconfio. E ele pode me chamar na casa dos meus amigos. Ele pode me chamar na casa da minha família. Ele pode me chamar na rua. Mas se eu não estiver atento a isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar por Jesus na rua e vou falar assim, eu tenho que lhe servir, Jesus. Eu vou passar perto dele. Lembra que Marta chega perto? Deixa eu ler de novo para vocês verem. Olha só.
Marta distraía-se em torno do serviço, colocando-se perto, disse. A Marta se coloca perto, mas a Maria estava sentada nos pés. Vocês têm noção disso? A distância. E aí, Olga, quando surgem essas coisas, a gente tem que ir. Porque se o nosso coração pediu para ir para a viagem, a gente vai. E vai servir a Jesus. Você pode fazer a viagem sentado nos pés de Jesus. E, gente, a nossa chance de aprendizado com Marta e com Maria é conseguir perceber que quando nós estamos à disposição de ouvir Jesus, você vai perceber que talvez ele nem queira que você faça tantos esforços que você não dá conta. Vai ter coisas na sua vida que por si só vai ser cansativa. Mas tem outros cansaços que você escolhe passar ou não. Tem trabalhos que você faz em nome de Jesus que talvez pudessem ser evitados. E está tudo bem. Esteja atento ao que Jesus está te chamando e não ao que você acha que tem que fazer por ele. A Marta achou que estava fazendo bem de organizar a casa para ele. Mas ele queria só que ela parasse e desfrutasse da presença dele. Gente, olha que loucura! Jesus queria que ela desfrutasse da presença dele. Maria escolheu a melhor parte e isso ninguém vai tirar dela. Olha aqui. Olha que interessante. Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Só tem uma coisa, e a Maria escolheu, e lá em cima fala que a Maria estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Só uma coisa é necessária. E se Jesus fala que a Maria escolheu a boa parte, a Maria acertou, fazendo uma coisa só. O que é? Ouvia a palavra de Jesus. Gente, se você sabe por que essa é a parte importante? É só ouvir. Porque depois que você ouvir Jesus, você não vai fazer o que você acha que está certo. Você vai fazer o que Jesus pediu. E Jesus vai te pedir o que você dá conta. Jesus vai consultar o seu coração e ele não vai pedir para Helena um trem que ela não dá conta de fazer. Mas você tem que estar atento. Se você estiver lá nos pezinhos do Cristo, você vai estar atento ao que ele está te pedindo. Então, as orações, quando a gente vai fazer, ao invés de fazer a oração arrumando casa, mexendo arroz, não sei o quê, entra para a sua casa e entra para o seu quarto e ora em secreto. Ah, mas eu tenho um monte de defeitos. Deixa eu te contar um segredo, só entre nós aqui. Jesus sabe dos seus defeitos todos. Sabe aquela coisa que você faz que você não conta nem pro seu travesseiro? Jesus sabe. Sabe aquele negócio que você não conta para ninguém na fraternidade? Jesus também sabe. As bobagens que chegam no seu celular, Jesus sabe. As bobagens que você envia no seu celular, Jesus também sabe. As bobagens que você conversa com seus amigos, Jesus ouve. As bobagens que você faz quando você está com raiva, Jesus também sabe. Então, na hora que ele entrar na sua casa, entenda. Você não precisa de arrumar justificativa para ele, não. Ele sabe. Só ouve ele. Só deixa ele falar um pouco. E no que ele falar, ouça. E Jesus fala para a gente a cada vez que a gente abre o Evangelho para ler.
cada estudo do Evangelho que a gente faz, Jesus está falando para a gente. Mas o que ele fala para mim é diferente do que ele está falando para o Reis. O que ele fala para mim é diferente do que ele fala para a Vicentina. O que Jesus fala para mim é diferente do que ele fala para o Igor, para a Bárbara. Sabe por quê? Cada um de nós é um com uma história diferente. E Jesus fala para você aquilo que você precisa. Mas para isso é importante parar para ouvir. É nesse momento que eu acho importante que nós espíritas aprendamos a meditar. E eu acho que seria muito útil a gente buscar em fontes sérias maneiras de meditar, para poder acerenar um pouco e direcionar melhor os nossos pensamentos para ouvir a voz do silêncio, a voz de Deus em nós. Depois de todos os nossos falatórios, poder ouvir a voz de Deus falando, às vezes baixinho, mas às vezes alto, e que depende da gente saber ouvir. Depende da gente conseguir registrar o que Jesus fala. E quando ele fala que é a ele mesmo que a gente está servindo quando a gente serve a um dos irmãos menores, talvez ele fala para nós através desses irmãos menores também. De repente, Jesus vai nos pedir para trabalhar na tarefa correta, o que realmente será a nossa ferramenta de crescimento. Ô, Patinha, você resumiu a noite aí nessa fala. E será que a gente está disposto a aceitar a tarefa que Jesus vai pedir? Ah, mas eu queria ser tanto evangelizador, mas Jesus te pediu para ficar na portaria. Ah, mas eu queria ser médium, Jesus te pediu para ser bibliotecário. Ah, mas eu queria ser expositor, Jesus te pediu para ser o dirigente da reunião. Eu queria ser dirigente, Jesus te pediu para ser passista. E como é que nós vamos saber esse negócio? Nós vamos sentir uma felicidade tremenda ao fazer. Mas vai ser fácil? Vai não. Porque crescer não é uma tarefa fácil. Crescer dói. Quando você está crescendo, os seus ossos lá na infância, dá incômodo, dá dor. Quando o dente está crescendo, né? Incomoda. Então a gente vai aprendendo que crescer incomoda. E que os desafios do trabalho com Jesus podem ser menor se a gente aprender a ouvi-lo. Se a gente aprender a respeitar a voz dele em nós. Então o nosso pedido para a reflexão dessa noite, inclusive a pandemia ajuda a gente muito a voltar para a fraternidade numa nova roupagem quando isso tudo passar. E vai ter uns que vai falar assim, nossa, eu vou ter que voltar para a fraternidade e ir lá todos os dias, porque o mundo de tarefeiro não vai voltar mais. Uai. Se o mundo de tarefeiro não voltar mais, quer dizer que a casa vai precisar de funcionar igual ela funcionava antes? Acho que não, né? É verdade, José. E eu não vou falar que é às vezes, não. São todas as tarefas para ser feitas por um tempo determinado. Todas elas. Se o tempo determinado é 20 anos ou 5 meses, eu não sei. Quem vai falar isso é Jesus. Qual que é o tempo determinado? Não sei. O que eu sei é que eu vou ficar quando eu perceber que já deu o meu tempo. Como é que você percebe que deu o seu tempo? Gente, se você já está indo sem querer, talvez seu tempo até já acabou. A disciplina antecede a espontaneidade, como diz Emmanuel, né? Mas se você está indo para a tarefa reclamando demais, resmungando demais, sai desse negócio. Acha outra tarefa.
talvez seja melhor para você do que ficar resmungando na orelha dos outros, falando mal dos outros. Então você vai se esforçar, você vai ter dificuldades no seu trabalho, mas você vai se sentir feliz em fazer. Você vai sentir prazer em fazer. Você vai sentir bem com você mesmo. Toda tarefa tem dificuldade, todo trabalho com Jesus tem dificuldade. Mas posso te falar a verdade agora sobre o que eu, Cadinho, entendo sobre essa leitura? Quando você está fazendo o seu trabalho na casa espírita, ou no templo, ou seja lá onde for, e você está fazendo ele porque você ouviu o chamado de Jesus, você não se distrai de você mesmo. Você vai fazer esse trabalho e vai observar o que está mudando em você. Você vai perceber o quanto você é uma pessoa melhor por fazer esse trabalho. Ele não vai ser automático. Ele não vai ser superficial. Você vai fazer e você vai se sentir especial todas as vezes que você fizer. Você vai sentir que você ajudou alguém todas as vezes que você fizer esse trabalho. Você vai fazer com a responsabilidade como se Jesus estivesse do seu lado todas as vezes que você for fazer. E isso é um sinal, talvez, que você esteja compreendendo que Jesus estará do seu lado ao fazer esse trabalho. Que você escolheu a melhor parte. Porque você não vai fazer do jeito que você achar que deve. Você vai fazer do jeito que você achar que Jesus faria. Justamente, Fatinha, se o trabalho fica deixando a gente só esgotado, gente, talvez o negócio não tá bom. Se você vai falar, ai, gente, fazer campanha do quilo, que saco. Gente, não vai não. Fica em casa. Ai, lá vou para aquela biblioteca de novo, ficar olhando para a cara da Fatinha. Não vai não. Faz outra coisa. Vai ser feliz em outro lugar. E deixa as outras pessoas felizes também. E justamente, Olga, como se fosse a primeira vez. Com alegria. Sabe? E, gente, não seja bobo também, não. Não ache que fazer com alegria é achar que todo dia você vai estar bem. Porque vai ter um dia que você está mal. E no dia que você estiver mal, mais do que nunca, vale a pena você chegar na tarefa e pedir assim, gente, vocês me ajudam a sentar lá no pé de Jesus, que eu não estou bem, não. Escolhe a melhor parte de vez em quando. E assim a gente vai aprendendo, né? Assim a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo e criando para nós maneiras de fazer a melhor parte para Jesus. Lembra, às vezes você quer servir Jesus e ele só quer que você escute ele. Então, quando você achar que as suas tarefas não estão legais, que está pesado, que não está bom, ouve Jesus um pouquinho. Às vezes o que ele está querendo é falar com você e você não está querendo ouvir. E ao ouvi-lo, você vai ficar melhor, você vai sentir melhor. E aí, quando ele fala para Marta que a Maria escolheu a melhor parte, aquilo nunca vai ser tirado dela, a boa parte que não será tirada, é porque uma vez que você ouve a palavra do Cristo e ela te faz entender o quanto você é precioso, você não deixa ninguém tirar isso de você nunca mais. Já não sou eu quem falo, mas é o Cristo quem fala por mim. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E se o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ao ter a capacidade de falar dessas coisas, quer dizer que o Cristo já faz tão parte da gente que isso jamais vai ser tirado de nós. Você pode estar num dia ruim, você pode estar sofrendo, você pode estar acabado, mas se o Cristo está no seu coração, em tudo você vai saber dar graças. E eu também, porque eu não sei fazer essas coisas não, estou te contando. Estou aqui para aprender. Acho que é por isso que eu gosto tanto dessas passagens do Evangelho,
que mais do que nunca elas me colocam como humano. Tudo fica mais fácil com o amor, né, Tânia? Então, gente, o meu desejo é que nós possamos compreender Deus, compreender Jesus um pouquinho mais a cada dia, para que a nossa vida fique mais leve, fique mais espontânea, fique mais sábia, que a gente possa nos encontrar cada vez melhores, cada vez mais em paz. Não interessa quantos dias a sua casa espírita abre, interessa que cada vez que ela abra, estejamos escolhendo a coisa certa, o momento certo. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, o carinho e a atenção de todo mundo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos envolva em vibrações de amor e paz, que possamos ter uma ótima noite de sono, que Jesus permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. A gente agradece.